Salve, salve, pessoal! Bom, vamos lá, mais um estudo de mercado. Lembrando a todos que eu não sou analista de valores imobiliários, tudo que eu falo aqui é simplesmente a minha opinião com base nos meus estudos, aonde eu pretendo operar no pregão de amanhã, tá? Bom, a gente precisa falar um pouquinho do cenário do Ibov, né? Pessoal, o que que acontece aqui no nosso gráfico do Ibov, tá, turma? A gente ainda está trabalhando, tá? Dentro desta referência daqui, em preto, a qual a gente está testando uma última possível região vendedora, que é uma boa região para se vender? Não, porque a expectativa do movimento é romper esse topo, tá? A expectativa é romper. Agora, por mais que a expectativa seja romper, né? A gente pode trabalhar vendido caso essa região tenha sentido uma pressão vendedora e ela venha retornar para a região dos 129 mil pontos, tá? E aí, se ele vier a retornar para a região dos 129 mil pontos, a gente vai poder procurar por uma compra. E aí, se a gente traz esse cenário para o nosso mini índice, tá? A gente está aí trabalhando na referência do 125 mil até os 136 mil e a gente está batendo cabeça lá em cima, né? Ou seja, estamos batendo cabeça aqui nesse último ponto vendedor, que inclusive entrou uma pressão vendedora. Eu tinha falado para vocês que eu iria vender apenas por confirmação. Eu não vi uma confirmação no pregão de hoje, mas com o que a gente está trabalhando aqui, tá? A gente está trabalhando basicamente com quatro referências. A gente tem a referência inicial. Eu posso até apagar essa daqui, não preciso mais deixar ela para facilitar. A referência inicial é essa mais grossa, tá? A gente tem a referência do pregão de hoje e a gente tem uma micro referência menorzinha. Sobre a referência do pregão de hoje, que é o que eu quero pontuar com vocês, tá? E é aqui que eu quero chamar a atenção. Nós fechamos o pregão de hoje em 130.015. Então, basicamente, aí onde é que tá, tá? E aí, o que que acontece? A gente tem esta movimentação de alta e a gente tem essa micro referência de baixa. O que que acontece nessa micro referência de baixa? Essa micro referência de baixa, ela deu uma engasopada aí, né? Então fica muito nítido para mim, trabalhando dentro desse escopo daqui, dentro dessa região, que eu quero vender acima dos meus 50%. Perfeito? Então, eu quero vender aonde eu marquei aqui como a nojeira, que é o 130.345, ou eu quero vender no 135.600, tá? O que que acontece, pessoal? Por que que tá marcado assim? Deixa eu ver aqui, calma aí. Marquei errado. O que que acontece, pessoal? Acontece que justamente,
acima aqui do meu 50%, eu tenho uma região de vários topinhos, aonde eu enxergo que aqui tem uma liquidez. Assim como eu também tenho uma região de liquidez abaixo desses meus fundinhos, que no meu entendimento ele ainda não foi capturado, nem em cima, nem embaixo. Então, o que que isso vai me auxiliar no pregão de amanhã? Vai me auxiliar no seguinte: o mercado parou em um ponto predominantemente comprador? Parou. Mas ele não deu continuidade. Então, eu posso trabalhar vendido no 130 e 135 e 300 e no 135 650, tá? E em tese eu poderia trabalhar comprado também no 134 700, essa região em branco. Só que o que é o problema de eu trabalhar comprado aqui? É que ele já testou muitas vezes. Então, apagando tudo aqui para ficar mais limpo para vocês, tá? O que é o ponto? Eu gosto de trabalhar comprado nessa região do 134, tá? Que foi a região responsável por este pequeno rompimento aqui. Mas eu só quero tomar risco amanhã após uma dessas regiões serem liquidadas. Eu acho que é um problema isso. Vai ter uma dificuldade? Não. A gente está a 300 pontos de uma, 300 pontos da outra, né? E por que que eu estou trabalhando só com esse pregão de hoje? Porque se porventura a gente vier perder a mínima do dia de hoje, eu acredito que a gente vá de encontro para poder fechar o gap. E aí, se a gente for de encontro para poder fechar o gap, quais são os pontos que eu vou querer olhar para a compra? Os 132.920 e aí pontos bem mais para baixo, tá? Só que a grande questão para mim é o seguinte, tá, gente? Pelo gráfico de 15 minutos, eu já perdi um fundinho. Se eu der continuidade nessa movimentação aqui amanhã, eu prefiro procurar por movimentos vendedores até que eu chegue pelo menos no meu 50%, que é o 133. Então eu vou deixar um alarme no meu 50%, que é o 133, para procurar um movimento, para parar de procurar por vendas. Porque aí, a partir do momento que ele perder esse 50%, aí eu começo a procurar por compras, tá bom? Bom, o que mais a gente tem que olhar aqui? Aqui tem um ponto interessante também. Deixa eu marcar ele. O que mais eu tenho para olhar aqui? Possível falso rompimento no 133.050? Ok. Vamos escrever aqui. Tá? Então eu posso tentar um possível falso rompimento aqui nessa região, né? Então, assim, bem simples, tá? É assim que eu vou levar o meu gráfico para o pregão de amanhã. Eu vou estar olhando os meus 5 minutos desse jeito, exatamente assim, tá? Vou levar pelos 5 minutos, deixar um zoom dessa forma para eu entender a magnitude, né, de toda essa pernada de alta. Podemos até deixar marcado aqui, ó.
toda essa pernada de alta, tá? E entender que eu preciso buscar uma correção, faz sentido para mim buscar uma correção até próximo ali do 50%, pelo menos. Se a gente olha o gráfico de 60, a gente bota o indicador que eu tenho aqui que chama No Gap Candles, né? Fica muito mais nítido, tá? Deixa eu até colocar aqui o No Gap Candles da mesma cor. Ó, pronto. O que está dando de diferença aqui? Ah, o pavio. Pavio não, o contorno. Ó, agora sim, tá? Então, observe a movimentação do gráfico de uma hora. A gente só quer pegar uma correção dela. É só isso que eu quero. Entendem? Se a gente cai para os 5 minutos, fica nítido aqui, ó, a movimentação que me interessa, tá? Para até facilitar, eu vou até apagar essa micro referência daqui, tá? Eu vou marcar esse fundinho, que é o fundo que na minha cabeça, deixa eu olhar aqui, 15, aqui, ó, eu tenho isso como um fundo dos 5 minutos, e aqui embaixo eu tenho essa mínima como a mínima do 15 minutos, tá? Então, a gente tira o No Gap Candles, prontinho, tá? Então, o que que acontece aqui, pessoal? É esse o meu cenário para amanhã. Só vou tomar risco após liquidez capturada e eu quero botar mais um detalhe. Prefiro a venda. Ou seja, se porventura ele vier testar aqui esse 134, pode ser que eu me abstenha de fazer alguma coisa, tá? Mas se ele for para cima amanhã, obviamente eu vou estar atuando na venda, tá? É, Tenho ficado bem desconfortável com o mercado desses dias, tá? Tenho operado muito pouco, só que eu até diminuí mais ainda a mão, porque eu não quero sentir esse desconforto. E eu acho que eu estou sentindo esse desconforto por eu ter tomado é, é, uma sequência de stop e querer prezar ao máximo o meu capital e etc. Tá? Mas é dessa forma aí que eu vou atuar no pregão de amanhã. Então, vou deixar o dólar. Ah, o outro ponto interessante do Ibov, tá? Tinha me esquecido, né? Que o que acontece? O Ibov nos 15 minutos, ele tá perdendo estruturinhas de baixa, muito fraco ainda, mas tá, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar o meu Ibov amanhã pelo 15 minutos, tá bom? Vocês podem ver que o Ibov não tem, né, esses gaps do índice. E aí, o dólar, pessoal, esse tá muito interessante, tá? Eu vou deixar esses pontos marcados aqui para cima ainda, mas o que que eu quero monitorar no pregão de amanhã? Olhem aqui, a gente veio fechar o gap, sentiu uma pressão vendedora e caiu, tá? Então, o que que é o ponto? Amanhã, se a gente vê essa movimentação na abertura, a gente pode procurar por vendas. Ou seja, se ele acordar perdendo 710, a gente pode procurar por vendas, né? Um outro cenário, se ele abre para cima, fazendo uma manipulação nessa região dos 736, a gente também pode procurar por vendas. Mas, Patrick, você vai procurar por vendas no índice e no dólar? Sim, tá? Alvo disso tudo, gente, lá embaixo, 5.600 e pouco. Patrick, você não compra o dólar no 5.680? Não. 5.620, 5.640, 5.624 o alvo, tá? Então eu vou levar o dólar também nos 15 minutos. Lembrando que
741, 753, 775 ainda são pontos bons para a gente poder trabalhar um falso rompimento aí, tá? Então, gráfico do dólar posicionado para amanhã, gráfico do índice do Ibov posicionado para amanhã e gráfico do índice, vou levar ele pelos 15 minutos, tá bom? Eu tenho uma outra tela, então na outra eu deixo no 5 e vou levar ele desse jeito para amanhã. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Bom descanso e a gente se vê. Fui!